Oiê! E o livro escolhido da vez foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu sou suspeita para falar da Clarice porque ela é minha escritora preferida. Ela já é um tópico recorrente nas minhas conversas e reflexões com as minhas amigas. Existe até um meme, né? Tudo que eu penso em 2020 e tantos, a Clarice já pensou em 77. E é exatamente isso que acontece. Eu conheci ela em 2019, através de uma professora incrível que eu tive. Essa professora leva todos os melhores méritos sobre o meu conhecimento em literatura, porque ela me apresentou grandes nomes, como Gabriel Garcia Marques e a própria Clarice. Ela também incentivava muito a nossa expressão, seja por peças teatrais que nós mesmos produzíamos, também nós escrevíamos bastante contos, líamos livros, assistíamos filmes, documentários. E eu só tenho realmente a agradecer a ela porque ela fez um papel muito importante na construção do meu ser. Sobre a Clarice, eu já li alguns livros. Esse livro, A Hora da Estrela, eu li somente em 2019. Então, eu não me lembro de muita coisa sobre ele. Talvez no decorrer da leitura me venham alguns flashes, não sei. Já li os contos de A Descoberta do Mundo e também já li e reli A Paixão Segundo GH, que é maravilhoso. Fora alguns trechos, algumas cartas, enfim. Mas de livro em si que eu tive acesso foram esses. Eu tô bem animada para trazer as reflexões dela e as minhas no decorrer do livro, porque eu realmente admiro muito essa mulher. Bora nessa! Essa semana me aconteceram alguns impossíveis que atrapalharam totalmente o meu planejamento de leitura. Eu imaginei que seria de uma forma e no fim acabou sendo de outra, bem diferente. Fiquei gripada, eu tive uma crise absurda de enxaqueca e não consegui ler. Eu fiquei um pouco frustrada, mas trazendo para o lado positivo da coisa, eu senti bastante falta. Eu acho que quando a gente cria um hábito, apesar de clichês que eu vou falar, a constância é muito importante. Eu pretendia ler pelo menos um pouquinho todos os dias, não foi possível, mas eu senti falta, sabe? Eu fiquei pensando o que será que vem pela frente, eu tô louca para ler, mas eu não conseguia. Enfim, hoje eu voltei para minha leitura e eu ainda tô nas 20 e poucas páginas, é bem o inicinho mesmo. O narrador ainda tá se apresentando. Tá um pouco enrolativo esse começo. O narrador fica falando sobre ele menciona que vai contar a história de alguém que ele viu passar na rua, mas ele acaba entrando em outro assunto e não conclui isso. Acho que até isso fala um pouco sobre a Clarice, acho que ela traz essa questão humana mesmo, porque eu, por exemplo, sou bem assim, eu vou falar sobre uma coisa, acaba entrando em outra, e algo que é para ser simples se torna uma história gigantesca, né? Mas é interessante se observar por esse lado. Eu também vejo algumas pessoas comentarem que acham as introduções da Clarice muito extensas ou confusas, mas da minha experiência, todas as vezes que eu insisti, mesmo sem entender nada, valeu a pena. Sempre tem uma palavrinha ali no meio ou até uma frase que dá sentido a tudo aquilo que ela trouxe antes. Então, vamos ver como que vai se desenrolar essa história. Eu tô bem curiosa. Que eu me lembre, é uma história muito boa. Inclusive, conforme as páginas vão passando, vai me dando mais vontade de assistir ao filme, que eu ainda não vi. Não sei se eu vou acabar assistindo, se vai dar tempo de trazer algum ponto aqui no vlog, mas tô bem inspirada com essa história, tô bem animada. Enfim, é isso. Eu terminei o livro e eu tô completamente impactada. Começando pela parte da narração, realmente o início é um pouco difícil de engatar, mas de fato vale muito a pena. A forma com que tu sai dessa história é de uma nova pessoa, uma nova perspectiva sobre algumas coisas que às vezes tu até acha que tu já tem uma opinião, mas realmente a história te bota para pensar sobre algumas realidades. Também achei interessante o formato, porque o narrador está escrevendo a história enquanto a gente está lendo o livro, então
Ele traz alguns pensamentos no meio da escrita, ele ainda não sabe como a história vai se finalizar, enfim, o que vai acontecer. Então eu achei interessante acompanhar isso. Agora sobre a história, o livro conta a vida da Macabea, uma jovem nordestina pobre que vive no Rio de Janeiro. O maior luxo que ela se dá é tomar um gole de café frio. O maior passatempo dela é ouvir a rádio relógio, porque entre os 60 segundos de um minuto e outro eles contam diversas curiosidades, enfim. Ela é descrita como uma pessoa que era calada porque não tinha o que dizer, e toda vez que se passava pela cabeça dela quem eu sou, parecia que ela entrava em parafuso, porque ela não conseguia fazer uma autorreflexão. E isso acabava muitas vezes fazendo com que ela aceitasse algumas situações que ela não precisaria passar. Eu vejo realmente esse livro como uma denúncia às pessoas que são muitas vezes invisíveis na sociedade, que não tiveram muitos recursos, e é realmente de se emocionar mesmo. A cada momento que eu me aprofundava mais na história, mais me dava vontade de assistir ao filme que tá passando aqui atrás, e eu vou assistir agora. Infelizmente eu não consegui terminar de assistir antes de postar o vídeo, acabou passando muito tempo, mas realmente eu tô muito impactada mesmo com essa história, porque te traz questões sociais que não é todo dia que a gente pensa, sabe? Eu mesma sou uma pessoa que defendo muito que as pessoas tenham acesso à informação, a recursos, a acolhimento, mas a gente sabe que não é essa a realidade, e essa história traz muito isso. Recomendo muito, muito, e eu tenho certeza que qualquer um que lê essa história vai sair transformado de alguma maneira que seja.